E então, estamos aqui no nosso segundo episódio, Corpo, Mente e Espírito? Não! Mente, Espírito e Corpo. E agora nós vamos falar dessa parte que eu amo, sou completamente apaixonada, o Espírito. Como falar do Espírito? Espírito, para mim, é algo muito forte. É você saber que você está conectada. Conectada com quem, Cleide? Com o teu Deus. Nós não vamos falar hoje de crenças, religiões. Não vamos falar de católica, budá, crente ou qualquer coisa do tipo. Não, não importa a sua religião. Importa o seu Deus, aquele que você crê, aquele que você confia. E para começar esse episódio, eu quero perguntar para você, qual é a sua intimidade com o seu Deus? Você tem um tempo com Ele? Ele escuta você? Você tem tempo para conversar com Ele? Trazer essa conexão? É mais ou menos isso que nós vamos. Você gosta desse assunto? Então, toca no aviãozinho, toca um coração, deixa um comentário aqui, o que tocou no seu coração desse episódio, a gente ama também saber. E vem com a gente. E quem é essa mulher aí para falar de espírito, para falar do espiritual? Eu sou Cleide Hoffmann, mentora terapeuta, e eu vou dizer para você assim, ó, se eu começar a falar para você aqui da minha história, sobre a minha conexão com Deus, nosso episódio já vai estourar o tempo. Porque sim, eu tenho muitas histórias com o meu Deus. E eu agradeço a cada dia, por cada uma delas, por cada desafio, mas por cada transformação. Mas porque eu me permiti. Será que você está pronta? Que você se permite também? Então vamos lá, junto com o Vozes Materna, não pode falar Deus. Quando nós falamos de família, precisamos sim do nosso Deus. Então sejam muito bem-vindos à nossa segunda série desse episódio. É isso aí, eu sou Ivete, né? Eu sou farmacêutica de formação, mentora terapeuta junto com a Cleide, eu tô nesse projeto e eu vou falar para vocês assim, eu acho que este talvez seja um dos temas que mais me toca, e eu posso falar, conheci a Cleide, quando a gente se conheceu, a gente projetou o Vozes Maternas, assim, e foi num momento em que eu estava bem frágil, eu estava saindo de uma depressão profunda e eu queria um podcast porque eu precisava falar, eu queria falar com outras mães, com outras mulheres, e eu estava começando a me permitir novamente presente em Deus. Por que eu falo isso? Porque durante todo o meu processo da depressão que eu fiquei, já falamos algumas vezes sobre isso, para mim é como se durante esse período tivesse se aberto um buraco e eu não tivesse mais olhar, eu não acreditava mais que existia um Deus, eu não acreditava porque eu dizia assim, tá tudo errado, não é possível que um Deus permita eu estar numa situação dessas. E eu não acreditava, e quando eu vi uma luz no fim do túnel, foi onde que eu me agarrei novamente, eu disse sim, então me mostra. E o que aconteceu? Uma semana depois, eu encontrei com a Cleide aqui no estúdio, e a gente projetou o Vozes Maternas, e iniciamos gravar 2 semanas depois. E convivendo com a Cleide nesse 1 ano e meio já quase, né? A gente já passou de 1 ano de programa, de podcast, que eu posso falar para você, se tem uma pessoa de fé, é esta mulher. Se tem, e assim, ó, a minha fé se fortaleceu nesse período, eu consigo hoje fazer as minhas orações diárias. Estou onde eu quero estar, ainda não, mas é um processo. Mas eu olhar para trás, para onde eu estava e entender que isso tudo, então assim, isso daqui não é
Não é porque a gente está aqui, porque a gente quer falar qualquer coisa, não, é porque a nossa conexão, ela inicia, vocês viram em algum episódio quando a gente fez 1 ano, a gente quis trazer um pouco disso. A nossa conexão, no momento que a gente inicia o episódio, a gente não tem um episódio que a gente não, antes de começar a gravar, a gente senta, a gente dá as mãos, todos os episódios está a Bíblia aqui. Não é por acaso, não é para mostrar, não é para nada, é porque a gente tem esse sentimento, E eu posso dizer, a minha fé se fortaleceu nesse ano. Muitas coisas mudaram na minha vida, orações, agradecimentos que não faziam parte da minha vida. Eu estou aqui, estou emocionada por escutar tudo isso. Eu agradeço em ser essa fonte, né? Eu digo assim que não é mérito meu, é mérito dele. Então, eu agradeço eternamente e espero que o que você acabou de me falar, que impacte muitas vidas do outro lado. Que muitos corações possam ser tocados com a minha voz, com a minha experiência, com aquilo que eu trago aqui para vocês. Porque realmente é de coração. Realmente é um propósito. Não é algo que a gente tira debaixo das unhas. Para vocês verem, hoje nós estamos fazendo, muitas vezes a gente tem rascunhos aqui, mas hoje nós estamos fazendo aqui sem nada. Simplesmente falando do coração, daquilo que nós temos o verdadeiro conhecimento, da nossa essência, trazendo do fundo da minha alma. E se tem uma coisa que eu digo, quem é a minha essência, quem é a Cleide de verdade, muitos dias quem sustentou foi ele. Porque eu já estive lá no fundo também. Eu já passei por esses desafios e não foram uns e não foram 2. Foram muitos desafios. Mas se vocês querem saber, nos outros episódios anteriores a gente já falou um pouco. Provavelmente algumas, né? Algumas vezes. Hoje nós vamos especificar na fé. E muitas pessoas vêm me perguntar o que é a fé. A fé nada mais é do que você crer no invisível. Não é aquela frase, eu preciso ver para crer, não. É crer para ver. Eu não sou uma pessoa muito boa de gravar, no versículo tal, no tal. Não, gente, se vocês pedirem isso, infelizmente, essa aqui não funciona, tá? Não sou boa de números, mas eu sei que dentro da Bíblia, Deus nos fala muito. Dê o passo que eu dou o chão. Então, isso é crer no invisível. É saber que tu passa uma noite de joelhos e que Deus de manhã curou. É entregar nas mãos dele e saber que ele vai fazer. É você olhar e dizer, Senhor, eu estou aqui. Sempre tem os melhores resultados? Não. Não. E acontece o que você quer? Não. É no teu tempo? Não. Aí eu pergunto, você está preparado para andar com Deus? Para saber que muitas vezes você está lá esperançoso. Uau, tá tudo certo. Mas o teu ego está lá em cima. Muitas vezes eu vejo pessoas que enchem o bolso que Deus deu, Deus proporcionou. Mas junto com aquele bolso cheio veio o ego. Eu sou. Aí de repente essa pessoa perde tudo. Eu não sei o que aconteceu. Mas Deus sabe.
É por isso que eu digo que a prosperidade vem de Deus. Vem. E Deus ama pessoas prósperas, mas prósperas em todos os sentidos. O que adianta você ter prosperidade financeira e você passar numa sinaleira, alguém te pedindo, você vai lá perto do dedinho, levanta o teu vidro. Você não auxilia. Preciso de um leite, preciso de uma comida. Lá vai embora. Isso é prosperidade. É muito além disso. Deus quer que nós prosperamos, sim. Mas com essa prosperidade, com a nossa prosperidade, nós podemos impactar outras vidas. Elevar o outro. Não é elevar o teu ego. Se você elevou o teu ego, prepara a escada porque vai cair todos os degraus. Você não vai descer, você vai despencar. Deus ama e te ama de verdade, mas Ele te quer um ser humano cada dia melhor, cada dia mais próspero. A prosperidade, gente, não é só financeira. Prosperidade é amor, é humildade, é empatia. Empatia com o outro, com a família, com os filhos. É equilíbrio emocional. É cuidar de você. É olhar para os teus desafios e para os teus momentos. Deus quer uma pessoa próspera. E aí tem uma questão muito importante, é que muitas vezes a gente não tem tempo. A gente não tem tempo para rezar, porque a gente já acorda atropelado, a gente já, muitas vezes, além de acordar atropelado, você já sai pegando o celular, já vê 300 mensagens, já fica respondendo, né? Porque hoje a gente vive nessa era digital, e aí você diz assim, à noite eu, né? Aí você passa o dia correndo atrás de tudo, resolvendo tudo, e chega à noite, você tá tão cansado que você nem se lembra, nem de agradecer por você ter tido o dia que você teve, por você ter fechado aquele negócio, por você, sei lá, por qualquer coisa. Gente, pega uma coisa, se você não consegue, então assim, faz um exame de consciência e pega assim, pelo que eu sou grata e pelo que eu agradeço hoje. Começa com uma coisa, não faz uma lista, porque daí você vai cansar, pensa assim, o que aconteceu na minha vida hoje? Do que Deus me livrou? Gente, Deus pode ter te livrado de um acidente de trânsito. Às vezes Aquele atraso que eu não entendi o porquê do atraso. Às vezes aquela pessoa que te xingou no trânsito foi livramento para que não acontecesse, porque às vezes, tá, mas você naquele momento ficou mais atento. Entende que são as pequenas coisas, e se você não consegue olhar para isso, se você não tem tempo, então assim, também não deixe para o final do dia. Que tal acordar 10 minutos antes, que seja, gente, eu não tô pedindo, é porque é desafiador falar isso, porque tanto eu e a Cleide, a gente acorda muito cedo, a gente é matutina, mas é porque é nosso. Hoje eu acordo de manhã para rezar, agradecer. Eu acordo mais cedo, mas assim, às vezes eu acordo uma hora mais cedo para rezar, para agradecer, fazer as minhas coisas, ter um momento meu, e não é porque, vou ficar rezando esse tempo todo, às vezes eu preciso, às vezes não, às vezes eu vou ler, às vezes eu vou fazer qualquer coisa para mim, mas isso é meu, mas eu não comecei assim. E tem dias que também eu não consigo e tá tudo bem, mas assim, é você entender que cada coisa que acontece na tua vida é Deus te mostrando. O próprio desafio é Deus te mostrando. Com certeza. Assim, não deu certo. É como a Cleide falou assim, né, no episódio anterior, assim, eu tava com uma pessoa, tava tudo certo, não deu, sabe?
Deus está mostrando, talvez não era essa pessoa, talvez era para ser diferente, talvez não é o momento, talvez é porque a gente é muito imediatista, a gente quer as coisas no momento, a gente não sabe mais esperar, a gente vive numa era, numa geração, né? E talvez a geração mais nova seja mais desafiadora, a gente passava assim, ó, para ganhar alguma coisa no Natal, a gente esperava aquele ano inteiro. Hoje, até para ganhar um chocolate, a gente sabia que era Páscoa e Natal. Então, a gente esperava o ano inteiro para isso. Hoje, você tem tudo ao teu dispor o tempo todo. E você não se permite mais. E aí é uma outra questão de, por exemplo, hoje a gente precisa o tempo todo a dopamina muito rápido, que são os prazeres imediatos, porque a gente não sabe. Mas, assim, os prazeres imediatos, eles não te sustentam, porque amanhã você vai querer outra coisa, você vai querer outra coisa, você vai... Então, assim, a gente precisa aprender a conquistar as coisas, Amar, né? Amar cada conquista. E amar o processo. Isso. Amar o processo. Porque se você não se apegar a esse lado de amar o processo, você vai se perder. Porque vai se frustrar muito. Porque o processo é muito mais longo do que o momento da conquista. Nossa. Se você amar... fala assim, se eu ganhar o tanto de dinheiro, aí você chega lá, tu olha assim, tá, o que me adiantou? Qual é a realização, qual é o prazer? Sabe? O porquê você vai ganhar esse dinheiro? Para quê? E é olhar para isso, sabe? Aí a gente volta na prosperidade. Às vezes a sua intenção seja ajudar o próximo, sabe? Às vezes seja conquistar algo. Às vezes o teu sonho é fazer uma viagem. Às vezes é ter a liberdade financeira e geográfica, que você possa trabalhar de qualquer lugar e poder estar impactando outras vidas. Eu não sei qual é a sua prosperidade, qual é o seu conhecimento de sucesso. O que é sucesso para você? Sucesso é muito amplo. Mas cada um tem o seu. Mas o fato é que se você não carregar Deus contigo... Não tem. O sucesso talvez seja caminhar com Deus. Talvez seja aumentar a sua fé. Talvez esse seja o seu sucesso, em conseguir escutar e conversar Deus. Talvez seja um sucesso para você. Silenciar para escutar também, né? Porque muitas vezes é tanta informação o tempo todo, né? A gente é bombardeado e de fato a gente não tem tempo nem para escutar essas pequenas coisas que Deus nos sussurra no ouvido, sabe? Por exemplo, sexto sentido. Gente, sexto sentido para mim nada mais é do que Deus falando. O que eu percebi a duras penas, que eu estava fazendo uma coisa, parecia que era assim, não vai dar certo. Não, vai por esse caminho. O que eu fazia assim? Não, porque eu me preparei, porque é isso, porque chegava lá, pof, na cara, né? Tipo, aí uma tem uma simbologia. decepção e às vezes a gente não consegue perceber. Aí eu volto, aí assim, aí passava esse. Aí num outro momento assim, quer saber? Tá bom. Cara, batata. E aí tu começa a perceber assim, então tá. Hoje eu tenho clareza. Não, parece que assim, não, vai por esse caminho porque esse não. Sim. E isso é uma conexão com Deus. É você saber olhar, saber sentir, ver. Eu gosto de trazer ver, ouvir e sentir o que Deus quer na sua vida. Para mim isso é muito claro. Só que muitas vezes é desafiador. Muitas vezes não temos resposta. Muitas vezes Deus nos fala de muitas línguas. E você precisa parar. E esse parar a pergunta que eu quero deixar. Qual é a tua intimidade com Deus? Você tem um tempo para Deus? E não permitir que se eu tiver, não. Escolha ter um tempo, faça. Prioridade. Priorize você ter um tempo com Deus no teu dia. Que seja
5 minutos, 10 minutos, não é o tempo. É a qualidade. Então, comece e depois você vai começar a perceber que você vai aumentando gradativamente e se torna natural porque você sente que precisa, você sabe? E isso vai acontecer, mas escolha Deus. Escolha não importa se... Eu gosto de trazer que tem muitas pessoas que dizem que não precisa de uma religião. Eu gosto de dizer que é importante, tá? Eu acho muito legal tu ter uma sigla a seguir, sabe? Não estou denominando nenhuma delas. Escolha que você se sente melhor. Por quê? Tem uma certa vez uma pessoa, ela me perguntou assim, para que ir na igreja? Sabe? A igreja, templo, entenda da sua maneira ali. Eu digo assim, ó, nós estamos falando aqui com pessoas muito mais maduras, que já estão filhos, adultos e tudo, né? 90% das pessoas são bem mais maduras. E você não fica feliz quando seu filho manda uma mensagem assim, mãe, você está em casa? Pai, você está em casa? Depois da gente ser adulta e ter os filhos fora de casa, é a melhor mensagem que a gente recebe. É uma das melhores mensagens que eu recebo. Aí, você para e de novo a pergunta, o porquê ir na igreja? É a hora que você envia uma mensagem, pai, você está em casa? Eu estou indo aí. Uau, eu nunca tinha visto por este ângulo. Por esse ângulo. Então, assim, Cleide, mas eu não quero ir na igreja. Ok. Esteja o seu templo. Esteja o seu local. E vá lá. Visite o seu pai. Esteja conectada com ele. E se possível, né, reze com a sua família, né? Porque é onde um ou mais estão, né? 2 ou mais estão, ali eu estarei, né? Então, reze com a sua família, ensine teu filho a rezar, a buscar Deus, a agradecer pelas coisas, porque se a gente não ensinar essa geração nova, se nós, mulheres, né, que nós estamos aqui, 2 mulheres falando para, tenho certeza, outras mulheres, mas para outras famílias, mas assim, se nós mulheres não edificarmos o nosso lar, e edificar o lar é trazer isso, né? Ser a primeira a buscar, né? Porque as pessoas, a família, ela vem junto, porque ela percebe a mudança. O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. E antes da gente começar a gravar, eu estava falando para a Cleide e eu quero compartilhar bem brevemente. Recentemente eu tive, né, uma situação de uma decepção, digamos assim, né? Não vou entrar em detalhes com o meu esposo e a gente teve que passar por um momento onde que a gente teve que sentar e conversar sobre isso e sobre outras coisas que estavam acontecendo e que talvez a gente não estivesse conectado, nós dois. Estamos 10 anos juntos, né? E o que aconteceu nessa conversa? Assim, tá, e o que a gente pode fazer para resgatar, né? Para a gente resgatar a nossa essência, né? Para que a gente consiga seguir nessa nossa família. Nenhum momento tinha passado pela cabeça em não seguir, mas estava desafiador a gente, né? Como posso melhorar? E ele me respondeu, e aí assim, ó, eu, nesse tempo, principalmente depois do nosso, que a gente, né, que eu comecei a me conectar mais, eu sempre rezando sozinha, buscando sozinha. Ele vendo, eventualmente não vendo, né, e aí ele me soltou. Vamos começar rezando juntos? Então, assim,
eu não precisei pedir. Eu O não exemplo precisei arrasta, pedir. gente. Então, assim, ele me viu muitas vezes, eu rezo com a minha filha à noite, né, quando eu coloco ela para dormir, ele reza, então ela reza hoje o Pai Nosso, reza algumas orações, né, juntos a gente reza, ela já sabe, mas a gente nunca tinha tido essa conversa para a gente dizer, vamos rezar juntos. E foi assim um tapa na minha cara, mas ao mesmo tempo... Um tapa bom, né? Foi dizer, Deus está agindo na tua vida. Tá te mostrando. Ó, você começou. E não foi... E talvez se eu fosse pedir, talvez não fosse desse jeito. E numa situação que a gente estava resolvendo outras questões, assim, como é que... Vamos, então, talvez começar rezando juntos. Coisas simples. Eu gosto de trazer que o básico funciona. Às vezes você vai em busca de tanta coisa, de tantos... Ai, eu tenho que buscar, tenho que fazer. Primeiro que o tem que é uma... Pipi. Tá, o tem que é muito pesado. Então, você não tem que nada, nós não somos obrigada a nada. Mas esteja prioridade, valorize, esteja valores, essência, e busque a cada dia. E busque fazer o básico. E eu acho que trazendo esse episódio todo aqui, falando de vozes materna e tal, família, filhos, tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito. Oh, meu Deus, vai falhar agora. Ensina a criança aonde deves andar, que sabereis onde ela vai pisar. É algo bem parecido com isso, tá? Não é bem exato, mas é mais ou menos isso. Então, às vezes, o ensina a criança, trazendo uma metáfora junto, não é só ensinar a criança, é ser exemplo. Às vezes esse exemplo, como a Ivete acabou de trazer, o exemplo dela, o ensinar dela foi da maneira que ela orava para ela. E olha só, gente, aí só complementando, vai para mais de ano. Vai para mais de ano. Então, quando eu falo, não é de um dia para o outro. Foi para mais de ano que isso aconteceu. Então, o ensinar não é ir ali ensinar o beabá só para as crianças. É ser exemplo. Sem expectativa. Deixar Deus agir. Quando Deus percebe, opa, ela está pronta, ele começa a agir. E muitas vezes, se você não está recebendo, se analise. Será que eu estou pronta para receber? Será que realmente eu estou pronta para receber todas essas bênçãos? Será que eu ainda tenho algo a mais que eu preciso evoluir, que Deus ainda quer que eu evolua mais? É porque dependendo do momento que você tá, né, e você deixar o ego passar de novo... Volta tudo de novo. Então é olhar para isso. E é se colocar humilde todos os dias, sabe? Especialmente perante Deus. E isso é muito desafiador, não é uma coisa que é fácil. Não, né? Não é fácil, mas é possível. Então, para nós encerrarmos mais esse episódio, que o próximo nós vamos estar falando do corpo, para encerrar esse, do que é a fé, e como se conectar, como trazer isso para dentro da sua família, como resgatar a sua essência, como você se conectar com Deus, tudo isso que nós falamos hoje dentro desse episódio, eu quero dizer assim, ó, perante Deus de joelhos, perante nós, povo, mãe, empreendedora, esposa, de pé, de cabeça erguida e de mãos dadas com Ele. Façamos um lindo dia. É isso aí, beijo no coração e até semana que vem.
Tchau.